Ah lá, e aí o Eduardo Leite, ele foi reeleito? Não foi reeleito? Ele pode concorrer no próximo mandato? Olha que caso interessante. O governador do Rio Grande do Sul ganhou a eleição, estava exercendo seu mandato. Esse ano, em março, ele saiu para cumprir uma regra constitucional que se chama de desincompatibilização. O que ele queria? Ele queria concorrer a presidente. Então ele tinha que sair antes do pleito. Em março ele renunciou ao cargo. Terminaria agora em outubro de 2022, no final do ano. Beleza. Ele pega, sai, tenta concorrer, mas perde lá a prévia do seu partido e não é candidato. O que ele faz? Se candidata a governador do Rio Grande do Sul e ganha. Bom, qual que é a polêmica aqui? Eu vou usar, é uma polêmica simples de responder, ela é bem lógica, mas ela é muito boa para entender a lógica constitucional. O que fala o artigo 14 da Constituição, parágrafo 5º? O presidente e governadores do Distrito Federal e prefeitos, ou quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos por um único período subsequente. Olha só como é que o direito constitucional não é só uma leitura literal. Se você fizer uma leitura literal, você fala assim, pô, ele se candidatou de 2018 a 2022, mas em março ele saiu fora. De março a outubro ele não era governador mais. Ah, professor, então se ele foi eleito agora em outubro, ele vai estar no primeiro mandato e pode ser reeleito por mais um, ele poderia ficar mais 8 anos se assim fosse eleito. Na leitura literal isso encaixa, mas o direito não é ler um texto. Tem uma lógica, tem o que a gente chama de hermenêutica constitucional. Eu analiso o artigo não só pelo que está escrito, na literalidade. Eu analiso a intenção dele. Qual que é a intenção de várias regras que estão no artigo 14 da Constituição? A gente quer evitar que uma mesma família, uma mesma pessoa se perpetue no poder. Por quê? Porque quem tem poder abusa do poder, seja um professor, um médico, um governante. Então a gente evita isso. Isso é uma consequência da república, não é nem da democracia, da república com a alternatividade de mandatos. Quando eu venho com a reeleição, qual que é a vantagem da reeleição? A vantagem da reeleição é que o cara tem mais tempo para poder implantar políticas públicas. A gente sabe que tem políticas públicas que não são de curto prazo. Às vezes a pessoa precisa de mais tempo, né? Problemas de milhares de anos eles não vão resolver talvez em tão pouco tempo. Então essa é a ideia da reeleição. A gente pode discordar ou não, mas essa é a lógica dela. Mas só por um período subsequente para ele não ficar lá por vários momentos e aí começar a usar a máquina como se fosse dele. Essa é a lógica constitucional, de evitar que alguém se perpetue no poder. Então mesmo sem decisão do STF ou sobre qualquer coisa sobre isso, isso é tranquilo e pacífico. É como se ele estivesse reeleito. Tá? Essa desincompatibilização é para outro cargo, mas eu entendo que ele teve um mandato de 2018 a 2022 e pode ficar agora de 2022 até 2026. Ou seja, lá na próxima eleição ele não pode se candidatar a governador, vai ter que ir para outro cargo. Fechou? Tá com dúvida? Comenta aí. Tem alguma pergunta? Me manda. E não esquece de passar lá no meu YouTube não, que eu tô dando umas aulinhas de graça para você. Fechou? Tchau, tchau.